Aí quando o Márcio Postman fala que tem esse deslocamento para oriental, ele chega a dizer o seguinte, aí que entra os dilemas, né, que eu falo. Dei o título aqui, inclusive, Os Dilemas do PT, né. É o dilema do PT. Sim, aí é um dilema do PT, porque, que ele diz o seguinte, que agora a dinâmica vai ser oriental. Já tem uma tese aí, nem sei de quem que é, que esse século vai ser o século da China, né, o século do Oriente, alguma coisa assim, sabe. Quer dizer, então tem que estudar lá os filósofos, né, lá da China, da Índia, não sei o quê, para entender como é que funciona aquela sociedade lá, aquele povo lá, aquela coisa toda, né. Pode estudar, eu acho bom, né. Eu gostaria de estudar se eu tivesse tempo, dinheiro, é isso, não tivesse aí outras coisas para fazer, né, eu gostaria muito de estudar os filósofos orientais. Mas a questão é essa? É o problema do filósofo oriental ou é o problema do sistema? E aí, de novo, né, ele falou que tem um sistema. A direita que se diz contra o sistema e a esquerda que defende o sistema, né. Vamos analisar, então, essa história do sistema. Qual é o sistema que tem na China? Que é a China que dá a dinâmica, não é isso? Tem outro mundo oriental, é um mundo chinês. Por que que a China, de repente, está dando a dinâmica da economia do mundo? É por causa dos filósofos chineses, orientais, ou é por conta de uma teoria, é isso? Econômica, política, social e assim por diante? Por que que vale para a China e não vale para cá? Então nós temos que ir lá agora, vamos estudar aí, como é que é lá da China? O Confúcio, né? Essa questão do. Esse é outro problema, né? Que os marxistas aí do quê? De creche, né? Isso está cheio deles aí. Eles têm doutor, tem um que se apresenta aí como doutor. Qualquer hora eu vou falar dele aqui. Só estou aguardando a oportunidade, sabe? Doutor, ele gosta de dar aula, né? De dar palestra, dar entrevista, né? Dar lição, essas coisas todas, né? O marxismo puro, como se diz aí, sabe? Quer dizer, então, doutor por doutor. Eu não sou doutor. Eu tenho, eu já disse aqui várias vezes, sou acadêmico de piso, mas eu estudo pra caramba, né. E aí você tem um doutor, por exemplo, que é o Hugo Studart, né, que, aprovou uma tese de doutorado na Universidade, de Brasília, sabe, com uma versão sobre a guerrilha do Araguaia, que é a pior das piores, que é a versão do esgoto da ditadura militar. Que adianta ser doutor? Tem que ser doutor, ter doutor e ter bom senso, não é isso? Então, quer dizer, aí você entra, cai nos dilemas, né? Ou você vai para o esquerdismo, que é o que tem aí, eu tenho falado muito disso aqui, né? Esses dias, os, os analistas, né, do resultado das urnas, né, que diz que o mundo acabou, né? O PT, o quê, tal, né? Que é o mesmo discurso da direita, não é isso? Da mídia. Coisa que eu tenho falado aqui, né? Essa insistência, essa ditadura midiática da direita de dizer que não tem mais esquerda. Por quê? Porque a esquerda não cabe no projeto neoliberal. Ou não cabe no capitalismo. Não tem como. Você é de esquerda ou você é de direita, não é isso? Ou você é capitalista ou você é anticapitalista. As experiências de tentativa de administrar o capitalismo pela esquerda deu no que deu, não é isso? Nisso aqui, ó, austericídio, lá, lá na União Europeia, né, nos bancos da União Europeia, não é isso? Deu naquilo lá. Agora vai fazer o quê? Foram lá tentar. Já expliquei, já comentei isso aqui algumas vezes, né? Quando a Thatcher, o Reagan, o Bush pai, o Gorbachev, o Yeltsin, o homem da vodka, o Papa João Paulo II, quando essa trupe proclamou a ditadura do projeto neoliberal, a social-democracia entrou em crise, claro. Já havia uma certa crise, não é isso? Porque como vai se administrar tudo isso aqui agora? A Thatcher falou que acabou, que é o anticomunismo, antissocialismo, né? Antipovo, essas coisas todas, né? Acabou, vai ter que administrar agora. O que tem é isso aí, vai ter que administrar austeridade fiscal. Banco Central independente. É isso aí. A política monetária agora, o controle do dinheiro agora vai ser privado. E aí, como é que é a esquerda? É. Aí vamos ganhar a eleição? A onda rosa. Lembra da onda rosa? Vamos ganhar a eleição? Vamos, porque o povo pegou a primeira experiência do projeto neoliberal, foi uma tragédia.
Já começaram a cortar tudo, saúde, educação, isso aqui que eles querem fazer, cortar BPC, reajuste do aposentado, tirar verba da saúde, da educação, privatizar e assim acabar com o serviço público e assim por diante. Aí o povo olhou assim: aquela turma lá, aquela turma da social-democracia era boa. Vamos trazer de volta? Vamos". Aí trouxeram. Isso. Aí quando chegou lá a social-democracia, mas cadê o Estado, né? Cadê, cadê o Estado de bem-estar social? Isso que o Lula falou, que o Carlos Nessa falou, né? Que o Postman falou, não é isso? Roubaram tudo, destruíram tudo. Então, vai administrar o quê? Como? Aí teria, né, que fazer exatamente a reconstrução do Estado, né, ter outro projeto e assim por diante. Quer dizer, o problema é esse: como é que você vai, eh, como você vai fazer tudo isso? Quais são os limites? Quais são as forças? Quais são as condições, né? Como é que está o mundo? Quem manda no dinheiro? Essas coisas todas, sabe? Quer dizer, aí você vai ter que estudar os filósofos para entender isso. São os filósofos que vão explicar isso? Eu acho que não. Tem essa questão que do imperialismo, a teoria do Lenin, né, que entrou aí como tática política dos partidos comunistas, não é isso? Da Terceira Internacional Comunista, essa questão nacional, a questão da soberania nacional, que ela só pode ser exercida pela democracia. Consequentemente, você tem que lutar pela democracia para você ter soberania nacional. Ou seja, você tem que ter uma política anti-imperialista. Certo? Quando você vai discutir a questão nacional, você tem que compreender a questão nacional a fundo. É isso? Então você tem que pegar aí essa turma que estudou a questão nacional. Coisa que nós temos aqui no Brasil muita deficiência, não é isso? Na esquerda. O PCdoB tem um amplo estudo sobre isso, né? Tem toda uma trajetória, vem de 1922, né? Estudou, formulou, teorizou, assim por diante, explicou, tem as suas sínteses históricas, né? Isso tudo está resumido no seu programa, chama Novo Programa Nacional de Desenvolvimento, sabe? E aí você tem o Aldo Rebelo, que era do PCdoB, que falava bastante nisso, né? Pelo viés dele, pouco marxismo, na minha opinião, na minha compreensão, e muito nacionalismo, quer dizer, isso também dá uma deformação, não é isso? É que você tem que ter aqui um símbolo, alguém que simboliza essa questão nacional, a luta pela nação, né? Que na compreensão dele era José Bonifácio, o patriarca da independência, né? Que é o sujeito que sintetizou a ideia de uma nação, de um Brasil uno, né? Com a mesma língua, sabe? Essa história, essa questão que é verdadeira de que a ocupação portuguesa não se desintegrou, né? Que isso é um feito do Brasil, do povo brasileiro, ao contrário da América Espanhola, né, que tem aí vários estados, vários países, né, a América Portuguesa não ficou una, né? O povo brasileiro conseguiu se juntar numa uma única nação. Então você tem um ícone da independência nacional no entendimento dele, né, na tese dele, que é o José Bonifácio, sabe? Sem dúvida tem realmente esse papel. Agora precisa entender isso num outro contexto, né? Como fica nesta lógica do José Bonifácio, né, a luta contra o escravismo, por exemplo, o papel dos que combateram o escravismo, né? A questão da independência nacional, a questão da república, do ideal republicano. A gente não pode dissociar aí o que o Aldo se perde, né? Isso. Ele sai do PCdoB exatamente por conta disso. Porque ele deixa de seguir essa linha, sabe, da questão nacional por um outro viés do povo, né? A luta do povo. Ele não conta na luta do povo tudo que aconteceu aí, sabe, da luta contra o escravismo e de todas as outras lutas. Ele até fala, né? Ele dá muito valor, por exemplo, para as batalhas de Guararapes. Eu lembro que eu ia no escritório dele aqui em São Paulo, estava lá nas paredes, né? Gravuras da Batalha de Guararapes, quando os holandeses, né? Os índios, os indígenas, os escravos, né? Expulsaram os portugueses. A independência lá na Bahia, né? Que foi realmente uma luta do povo, não é isso? Do 2 de julho, e tantas outras lutas que tem por aí, quer dizer, como você constitui a nação, então você pode pegar o José Bonifácio e proclamar que o José Bonifácio é o símbolo da questão nacional, né? Essa aqui é uma questão. O Pedro Pomar, que vocês estão vendo aqui a biografia dele, que era um estudioso profundo disso, por isso que eu falo. Esse livro aqui é fundamental, né? Quem quer entender o Brasil tem que ler o Pedro Pomar. Né? Se quiser entender o PCdoB, mais ainda. O Grabois também, o Amazonas, mas o Pomar, sobretudo, né, que formulou mais sobre isso.
sabe. Que ele dizia que o Brasil não tem uma figura assim, né, que te da luta pela questão nacional, que é uma característica brasileira na compreensão dele, sabe. Você não tem ninguém que você pode dizer: "Este é um personagem que sintetiza, né, a questão nacional, a luta pela questão nacional". Ao contrário, por exemplo, lá da Venezuela e outras regiões, né, o Bolívar. Bolívar é um símbolo, não é isso? Cuba, José Martí. A Nicarágua, Sandino. Mesmo a Argentina tem o São Martin. Agora afrancesei aqui, né, São Martin, sabe, o Artigas, no Uruguai, né. Na China tem, como é que ele chama? Yat-sen, que é o pai da república chinesa, não é isso? E tem o Confúcio, que é o que dá toda, né, a amálgama, né, da compreensão da nação chinesa. Você não tem como estudar o Confúcio sem estudar o Yat-sen. E no Vietnã, não sei se tem também, também os meus conhecimentos sobre essas questões todas são muito, né, pequenos, não é isso? É isso, não dá tempo da gente saber de tudo, você tem uma ideia geral. Mas você tem a ideia, né, da luta pela independência. Essa luta pela independência vem de onde? Né? A luta contra o absolutismo, não é isso? A luta contra o absolutismo. Como foi a luta contra o absolutismo aqui no Brasil? Ou seja, contra o escravismo. Então você tem uma profusão aqui de heróis nacional, que você pode dizer assim, né? Mas você não tem como. Eu não concordo com o Aldo que você pode personalizar isso na figura do José Bonifácio. Né? Então a questão da China, né, Márcio, poxa, tem muito mais coisa. Sabe? É a luta anti-imperialista. Se constituiu ali uma outra lógica, um outro sistema, outra dinâmica. Ou seja, a China fez uma revolução socialista. Essa é a diferença. Aí você tem que pegar a teoria socialista para você saber se na China é o problema de filósofo ou é o problema de uma revolução socialista, sabe? Com todas as, como eles dizem, com particularidades, peculiaridades chinesas, que tem lá Yat-sen, que tem Confúcio, que tem tudo isso, né? E aqui no Brasil, nós vamos pegar a filosofia de quem? Nós temos que pegar a filosofia do povo, não é isso? Da luta do povo, de todos esses aí, do Tiradentes, não é isso? Do Frei Caneca, dos alfaiates da Bahia, da Batalha de Guararapes, sim, do 2 de julho, né? E pegar, sobretudo, a luta do proletariado brasileiro, a luta do povo brasileiro. Quer dizer, a questão da Revolução de 30, não é isso? A importância que tem a Revolução de 30, analisar o que aconteceu no país nesse período, sabe, em que o PT surgiu na cena política, né? Isso é muito complicado, isso é muito delicado. Isso implica, sim, em grandes dilemas, né? Grandes desafios. Qual é o PCdoB? Qual é o papel do PT? Qual é o papel do PCdoB nisso? E aí, mais uma vez, né, tem aí o problema da do déficit de análise, sabe, que é exatamente o ponto fraco da esquerda brasileira, sabe. Analisar o Brasil, conhecer o Brasil, entender essa questão nacional, entender a questão da luta antiimperialista, sabe, entender como unir o povo em torno de um objetivo, sabe, em torno de um projeto, não é isso? Como você vai fazer isso? Esse é um grande dilema, um grande problema, né. Porque se você tem uma teoria te orientando, uma compreensão te orientando, você sabe o rumo, você sabe para onde você vai. Você vai enfrentar reveses, né, derrotas, né, às vezes você tem que fazer recuos, às vezes você diminui, como dizia João Amazonas, do PCdoB, né, como a fênix ressurge das próprias cinzas, mas você não pode perder o rumo. Você não, para isso, para você ter rumo, você tem que ter um diagnóstico. E aí, consequentemente, o que você tem agora no Brasil é uma imensa dificuldade de fazer o diagnóstico. Eu não sou derrotista, nunca fui, não serei agora, né, mas também não sou pessimista, também não sou Nostradamus, mãe de Ná, pitonisa, nada disso, sabe. Ou seja, que o PT vive um dilema, vive. E quando ele passa, ele se envolve nesse dilema, né, ele envolve toda a esquerda, pelo status que o PT ganhou, né. E fica, portanto, aí uma certa recorrência no PT de que houve um dilúvio com o surgimento do PT em 1980. Quer dizer, o Brasil é assim, né? Antes do PT e depois do PT.
Dilúvio pós-dilúvio, quer dizer, era o Brasil antediluviano, quer dizer, apareceu o PT, apareceu uma grande mudança no país, né, pelas mãos do PT, pela coisa do PT, 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 PT. E aí tá bom, você teve aí o PT, mas teve o José Bonifácio, que nós vamos fazer o quê com o José Bonifácio? E o Getúlio? Então, sabe, o que nós vamos fazer com o Getúlio, né? Se o PT tem toda essa genialidade que vem, não se sabe de onde veio isso? Veio do vento? Foi algum sopro divino? Foi algum oráculo que deu ao PT esse status de fazer tantas coisas que aconteceram no país nesse período recente? Foi isso mesmo que aconteceu? É? Interrogação. Consequentemente, daqui para frente, o que vai acontecer, sim, ainda é uma grande interrogação, né? O que mesmo que, qual é o diagnóstico, qual é a perspectiva, qual é o rumo, né? Qual é a alternativa? Esse é o grande ponto que o Renato Rabelo sempre dizia. Todo lugar que ele ia, ele perguntava, o grande dilema é esse, qual é a alternativa? Como que o governo Lula vai sair dessa? Agora, um caso concreto aí, taxa de juros. Não tem jeito, se não abaixar os juros, não vai ter como fazer nada de investimento. Que é a questão de você analisar a economia pela política, a política pela economia. E aí você no meio você põe filosofia, né? Aí é o marxismo, né? Você põe dialética, não é marxismo puro, é marxismo real, não é isso? Aí falta exatamente isso, quer dizer, aí é o problema, o dilema, né? Aí, mas é só o marxismo que vai responder isso. Mas não é o marxismo vulgar. Não é desses professores, doutores que tem por aí, não é isso? Ou desses aí que ficam aí fazendo programas no YouTube, né? E falam, e falam, explicam, e vão procurar autor daqui, autor dali, põe autor para cá, autor para lá, mistura tudo, tal, tal, assim, mas e a síntese? Eu quero saber da síntese, que é o que interessa. O Lenin falou que tem que ter a síntese. O Gramsci também. É isso. É, e é marxismo, né? Pois aí, o Gramsci, tem Gramsci aí? Não, não tem. Gramsci, eles não falam do Gramsci. Quando falam, falam assim, né? Vamos dizer assim, avoada, como diz o povo, né? Quer dizer, não falam do Lênin, do empiricismo, né? Essas coisas. A filosofia passa longe dessa gente aí, sabe? Porque aí você tem que trazer para a concretude, para a realidade concreta. Inclusive quando se faz a crítica ao PT, como eu estou fazendo aqui. Porque eu pego o concreto, eu peguei o que o Postman falou. Peguei aí outros que falaram, né? Tem aí várias pessoas que falaram. E tem aí esses programas também, né? Tem do PT também. Os apologistas do PT, os apologistas do pós-dilúvio, como se fosse assim uma arca de Noé que sobreviveu ao dilúvio, né? Consequentemente, são os escolhidos para a verdade absoluta. Essa ideia de verdade absoluta é complicada. Isso. A ave em plume de Plutão, né? Plutão. Platão. A ave em plume de Platão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, por bem pertinho aqui para dar para ler direitinho, sabe? Esse livro é muito interessante, né? E aí eu estava lendo aqui exatamente essa parte aí, né? Quer dizer, isolaram a União Soviética, criaram um pacto anticominterne lá, o eixo nazi-fascista, e aí eles foram lá em Munique se juntar com o pacto anticomunista para isolar a União Soviética. Ou seja, a União Soviética não tinha mais margem de manobra no mundo. Isolaram. A ideia de isolar, cerco e aniquilamento. Aí o Churchill ficou olhando lá de longe, e errou, tá errado. Como é que é? Para ter a paz, optaram pela desonra, terão a desonra e a guerra. Para não ter guerra, optaram pela desonra, terás a desonra e a guerra, né? Aí que ele foi lá, o Stalin, camarada Stalin, isso. Tudo bem? Tudo bom. Então, vamos fazer uma aliança, uma frente ampla? Então, frente ampla é com a gente mesmo, né? O Lenin que falou lá no esquerdismo, doença infantil do comunismo, que tem que fazer frente ampla. Falou também no empiriocriticismo, materialismo e outras coisas também. Falou 2 passos adiante, 2 passos atrás, 1 passo adiante, né? É interessante isso. 2 passos atrás e 1 passo adiante. Não é o que dizem por aí. 1 passo atrás, 2 passos adiante. Não, 2 passos atrás e 1 passo adiante. É um só. São 2, nem 3.
E não foram 2 passos, não foi um passo atrás, foram 2 passos atrás. Ele está falando de 1905, a derrota da tentativa de revolução de 1905, certo? Que é um podemos pegar agora, né. Sim, sim. Lá em 16, o que aconteceu com a esquerda? Deu 2 passos atrás. E agora deu um passo à frente. É isso. É como é interessante o raciocínio dialético, não é isso? E aí, quer dizer, aí foram lá então o Churchill tem essas frases que você pode dizer, mas a ideologia do Churchill era nazista, fascista, imperialista, anticomunista, coisa do tipo, né. E assim por diante. Então, portanto, é preciso, né, aí que entram os dilemas, quer dizer, como você vai qual é a referência, qual é o conceito que você pode analisar isso. Podemos pegar esse exemplo aí do Lenin, né, 2 passos atrás, um passo adiante, certo. Sim, nós demos 2 passos atrás. E aí agora era para dar 3 para frente, 5 e não deu, só deu um. Ou seja, estamos perdidos, estamos lascados, né. Aí entra a questão do Martin Postman, quer dizer, a esquerda é antissistema, é a favor do sistema, depende de que sistema que você está falando, né, isso. O sistema pressupõe eu entendo o sistema, não vejo outro sistema, não conheço outro sistema, sabe, que não seja aquele sistema da Revolução Francesa, não é isso? Com as suas derivações, sabe? Ou seja, o ideal republicano, né, o direito constitucional, a proclamação dos direitos humanos, a carta dos direitos humanos. O Marx apontava, foi lá estudar tudo isso, né? É isso que eu estou dizendo. Marxismo não é só você dizer que você marxismo puro ou impuro ou misturados. Tem um pouco de marxismo aqui, ali também tem, mistura com outra. As vulgaridades, as vulgarizações, né? Ele foi lá e analisou essa questão da propriedade. Comentei aqui um artigo que eu escrevi, né, falando exatamente sobre isso. O direito, né, a lógica do direito, e tem lá o direito à propriedade. Sim, da Revolução Francesa, diz que tem que ter direito à propriedade. Na compreensão, na definição do Marx, no estudo do Marx, ele diz o seguinte: quando você absolutiza, é mais sofisticado, não é assim. Mas eu estou falando aqui, traduzindo bem, né, em poucas palavras. Quando você absolutiza o conceito da propriedade, você está, né, submetendo todos os outros direitos ao direito à propriedade. Que aí é uma lógica que não funciona, não é isso? Se você tem propriedade, quer dizer, a questão é saber como você adquiriu aquela propriedade. E aí ele vai pegar lá, né, acumulação primitiva de capital. Como foi a acumulação primitiva de capital? Quem acumula capital? Podemos dizer, como se acumula capital agora? Dinheiro, né? Quem controla o dinheiro, por quais meios, sabe? Então você tem, portanto, essa questão do direito, né? Você pode estabelecer como sistema. E o Marx dizia: esse sistema do direito tem que ser aprimorado por uma nova proclamação do direito. Ou seja, você transformar a República Francesa, a Constituição Republicana da Revolução Francesa, em República Popular. Consequentemente, você tem que ter outra Constituição. Você tem que ter mais direitos na Constituição, no direito constitucional. Foi a origem, podemos dizer, do Marx, da obra do Marx, vem exatamente daí. Os primeiros, as primeiras produções teóricas, científicas do Marx, ele vai fazer exatamente esses questionamentos. Né? Esse é o sistema. Tem outro sistema. Lógico que quando essa turma fala que é contra o sistema, né, é contra esse sistema aqui, é evidente. Porque esse sistema vai garantir o direito. É isso? Olha o raciocínio dialético aí. Né? Vai garantir o direito, a síntese de tudo isso. Ou seja, você vai garantir a proclamação da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Pronto. Porque você não pode pegar o lema da Revolução Francesa e descolar do direito. Sim, mas qual é o direito que nós temos para dizer que nós vivemos numa sociedade com liberdade e igualdade e fraternidade? Aí os dilemas do PT, não é isso? O que aconteceu neste país, sobretudo depois de 1989? Quer dizer, o que era o PT antes de 1989? O que fez o PT antes de 1989? Ou não teve uma mudança de qualidade no PT depois de 1989? E essa mudança veio por onde?
ali tinha uma nova realidade. Tinha uma nova realidade. Luta contra a ditadura militar. As grandes marchas do povo popular, né? Primeiro pela anistia, a campanha pela anistia, que começou em 75, terminou em 1979, com a aprovação da anistia. A aprovação da anistia dá uma outra qualidade na luta pela democracia. Voltam os exilados, né? O- Logo em seguida vem a abertura dos partidos, né? Criação de partidos, que é quando surge o PT, em 1980, o PDT do Brizola, que reorganiza a ideia do PTB do Getúlio e do João Goulart. Mesmo os partidos comunistas, que naquela época tinha o Partido Comunista criado em 61, o brasileiro, e tinha o PCdoB reorganizado em 62, que vem de 22. E outras organizações que atuavam ali, né, no MDB, o MR8, por exemplo, que virou Partido Pátria Livre e recentemente se incorporou ao PCdoB, né? Portanto, deu uma nova configuração na luta pela democracia. Depois veio a reorganização do movimento sindical, onde o Lula despontou, o ressurgimento do movimento sindical. Também foi por conta de algum oráculo que pôs lá, né? Oh, haja Lula. Aí o Lula apareceu, não é isso? Haja Brizola, e o Brizola, haja João Amado, todos que voltaram do exílio, né? Miguel Arraes, essas coisas todas. Ou foi decorrência de uma luta, a guerrilha do Araguaia, por exemplo? É isso. As guerrilhas aí urbanas do Lamarca, do Marighella e assim por diante. Não teve uma luta tenaz, dura contra a ditadura militar? Não foram esses movimentos que permitiram o enfraquecimento da ditadura? Que eles tiveram que fazer recuos ali, mesmo na conjuntura internacional? O próprio regime imperialista teve que fazer mudanças e flexões a isso, ele já enfrentava uma crise ali, a crise do petrodólar, né, a crise do rompimento com Bretton Woods pelo governo do Nixon, quer dizer, do padrão ouro, dólar, essas coisas todas, já tinha uma crise brava se manifestando ali. Veio o governo Carter, do Jimmy Carter, com a outra visão sobre as agressividades do imperialismo, é isso? Então, houve uma série de mudanças nesse sentido para o surgimento do PT. A luta do povo brasileiro, que vem do Zumbi dos Palmares, não é isso? Passou por Tiradentes, essa turma toda aí, né? A Revolução de 30 do Getúlio, o governo João Goulart, essas coisas todas. Quer dizer, tudo isso não sintetizou um momento do país para o surgimento do PT? Ou não? Interrogação, né? Precisa debater isso, né? O PT não debate essas coisas, né? Aí fica assim como se fosse uma coisa que apareceu do nada. É isso aí, né? Repito, isso aqui. Tem muito disso aí nas avaliações. Assim, uma certa. Isso fica assim, fica arrogante, né? Por mais que as pessoas procuram. Fica arrogante e fica também assim, podemos dizer, artificial. Que é o PT, que é o Lula, que é o PT, que é o Lula, que é o PT, que é o Lula e tal. Sim, PT é ótimo, tem dúvida disso. Tem vigor, ganhou impulso. Também escrevi sobre isso, né? Quando o PT estava ali, né? Cambaleando, na tentativa de golpe contra o Lula, 2004, 2005, né? Que eu fiz um artigo assim que foi muito divulgado aí na internet na época. O petismo, que acho que não sei se foi Isto É ou a Veja que deu um título assim, né? O petismo morreu. E eu respondi: o petismo morreu, viva o petismo. Não morreu, não morreu. Né, tem carisma, tem, né, tem partido, né, tem carisma, tem inserção social, conseguiu capilaridade, assim por diante, né, quer dizer, um partido de respeito. Quer dizer, conseguiu fazer que os outros partidos por aí na história, né, inclusive partidos comunistas, não conseguiram fazer em curto espaço de tempo. Criou uma série vamos dizer assim, de métodos, né. Eu falava muito do orçamento participativo, que era uma criação do PT, né. Infelizmente isso acabou, né, por circunstâncias outras, não é isso? Mas foi uma inovação, uma revolução lá em Porto Alegre. Eu conheci Porto Alegre antes e depois do PT, não é isso? O PT transformou Porto Alegre radicalmente e rapidamente, certo? Em tudo, inclusive nos costumes. O trânsito, por exemplo, né? Enfim, fez sim uma grande revolução. E veio aí nessa coisa toda, né? Portanto, teve esse aspecto de, né, se inserir no leito da luta política, da realidade concreta, sabe? Isso foi um grande feito, sem dúvida alguma.
Quando faz a Frente Brasil Popular com o PCdoB, ali sim tinha uma encruzilhada histórica, né. O PCdoB fez o seu 7º congresso em 1988 e o lema do congresso foi esse aí: "O Brasil numa encruzilhada histórica". Tinha sim uma encruzilhada histórica ali. Ou se continuava a marcha pela democracia, vinda lá da Guerrilha do Araguaia, do Lamarca, do Marighella, é isso? E vinha lá do Zumbi dos Palmares, se a gente quiser esticar mais o assunto, né? E ou se vai por aí, quer dizer, naquele momento de antagonismo, não é isso? Antagonizou o negócio ali, ou se vai para um lado ou se vai para outro, vai para um grande retrocesso. Porque já tinha o projeto neoliberal no mundo. Já tinha lá a crise dos Estados Unidos, né, do dólar, do ouro, não é isso? Dos petrodólares, já tinha uma crise. E aí o Brasil vai para onde? Qual é a saída para o Brasil? É lutar pela sua independência, pela sua soberania nacional, tal, tal, tal. Isso está muito presente na lógica do PT pós 1989, que deu exatamente essa densidade que eu falei aqui. Né, essa tem falado muito disso, né, que você cria uma dinâmica de esquerda, que permitiu agora, depois de dar 2 passos atrás, dar um passo adiante nessas eleições, não é isso? Então, aí, né, Márcio Postman e o pessoal do PT como um todo, né, que está aí fazendo análise, diagnóstico, tal, 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 sabe. O Márcio Postman não fez isso, porque não é do feitio dele, exatamente pelo seu, né, pelo seu perfil, né, de ser um cientista, essas coisas todas, né. Não ficou fazendo proclamações, pelo contrário, né. Ele faz um diagnóstico duro, de grandes desafios, né. Mas é isso aí, né, tem que estudar os filósofos orientais? Não, tem que estudar os filósofos alemães. É isso. Aqueles lá do Hegel, né, do Feuerbach, né, aqueles do Marx, do Lenin, essas coisas. Tem que estudar Lenin, sobretudo, não é isso? Porque se você estudar Lenin, você vai ter que estudar Marx, né? Aí você vai compreender. O que que tem na China? É um regime marxista. É marxista? É. Mas tem capitalismo? Mas tem. Mas o marxismo comporta capitalismo? Comporta. Não é análise concreta da realidade concreta? Fica uma coisa assim, né, não para em pé. Só economia, economia, economia. Sim, mas e a política? A política tem que dar sustentação à economia. Ou então fica só política, política, sim, e a economia? Tem que dar sustentação à política, a síntese, né, a análise concreta da realidade concreta. Então o Postman não faz isso, mas fica se perde exatamente nesse ponto aí, né. Por isso que o debate é importante. Tudo bem, joia, Postman, legal, tal, 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 sabe. Mas e a alternativa? E a saída? Para onde vamos? Qual é o caminho? É isso? Porque do outro lado, aí nós temos que ver o outro lado, né? Isso. Tem que ver o outro lado da notícia também, né? Mas tem que ver o outro lado da luta política. A luta do capital contra o trabalho. Alguém determinou que foi isso? O Lula surgiu em 1978 como líder sindical, sempre, defendendo o trabalho contra o capital, porque algo sobrenatural determinou que ele fizesse isso, depois criasse o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, ou foi uma realidade concreta que existia ali? Quem criou essa história de trabalho na natureza? Quem criou a natureza? Não é isso. Aí vai para a filosofia, não é isso? O, o espírito cria o ser ou o ser cria o espírito? A mente é capaz de movimentar os átomos ou são os átomos que movimentam as mentes? Eles discutiam lá na Grécia Antiga. Vem de lá. Depois o Hegel pegou isso aí, o Marx. Né? E aí tem que ir lá ver, né? Ih, rapaz, é mesmo, né? Tem os átomos, né? Tem os átomos. Né? Os átomos, vamos olhar os átomos para cá, para lá. Como é que se junta? Foi o espírito que criou os átomos ou foram os átomos que criaram os espíritos, né? O cérebro que criou tudo isso ou foi e tudo isso que criou o cérebro, né? Os dilemas filosóficos, pega tudo isso e tem a natureza. Seja quem foi que criou, tem a natureza, né? Para sobreviver, você tem que interagir com a natureza. Tem outro jeito? Que nome que se dá para isso? Trabalho, não é isso? Então, quando você interage com a natureza, você tirou algo da natureza, você tem ali um trabalho realizado. Você tirou, fez, né? Transformou matéria-prima em outra coisa, não é isso? Num produto. Ah, o produto é meu. É meu. Não, fui eu que produzi, caramba. Mas é meu. Eu sou dono dessa. Olha o direito à propriedade do Marx aí, lá na Revolução Francesa. A propriedade é minha? Sim, mas quem te deu o direito à propriedade? As capitanias hereditárias, os grileiros,
aqui do Brasil, não é isso? Lá da origem do, do povo brasileiro, não é isso? Quem te deu o direito à propriedade? Né? Não, é meu dinheiro, é dinheiro meu e tal. Eu tenho aí 1 milhão. Onde você pegou esse dinheiro? Peguei lá no banco. E o banco pegou onde? Pegou lá no Banco Central. E o Banco Central pegou onde? Pegou no Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional pegou onde? Pegou do povo. Esse dinheiro não é seu, portanto. Esse produto não é seu. Então você tem, né, uma contradição básica na sociedade de quem trabalha e de quem se apropria do trabalho. Né? Quando o produto se transforma em mercadoria, e não foi o Marx que criou isso, muito menos Aristóteles, a mercadoria surgiu 4, 5 mil anos antes de Cristo, não é isso? A transformação de um produto em algo que você compra e vende, isso é mercadoria, não é isso? Você criou, portanto, o mercado, né? E aí você tem, portanto, a mercadoria, o trabalho, essas coisas todas, a gente juntou tudo isso, e o Lenin disse análise concreta da realidade concreta. Pô, isso é marxismo, não é diletantismo, pregação acadêmica, proclamação vazia, também não é exaltação do Lula, do PT, sabe? Essas coisas não resolvem nada, não dão rumo, não dão perspectiva, não é isso? Proclamação de intenção, identitarismo, também tem isso aí, né? Precisa debater essas questões todas. Eu sou contra a homofobia, contra o machismo, contra o racismo. Tá, mas e aí? Como é que nós vamos fazer? Como é que vai fazer com o trabalho lá, com o capital, essas coisas todas, né? Com a transformação social, para a gente ter outra sociedade, tal, tal, tal. Para a gente inserir, né, Márcio? Poxa, inserir o sistema, né, no conjunto da população, né? Isso, Gramsci, né? A hegemonia cultural, o povo, Sua Excelência, o povo, né? Eis aqui o povo. Aí você vai dizer para o povo, né? O que você tem que fazer e assim por diante. Né? Então, olha aí, né? Debater essas questões pela esquerda é fundamental para a gente não cair no esquerdismo infantil, esse proselitismo furado que deu 2 passos para trás, agora tinha que dar 5 para frente e não deu, porque é incompetente. O PT não fica aí com o arcabouço fiscal, não foi o que o Jones Manuel falou? Fica aí fazendo concessão para a burguesia, que não tem marxismo puro, que não tem revolução, ninguém fala de socialismo. Quem é que fala de socialismo? Ninguém fala de socialismo. Pode falar, fala à vontade, sai pregando por aí. Socialismo, socialismo, viva o socialismo. Sim, mas e daí? Vai fazer o que com isso? Nada. Vai passar como ridículo, né? Isso, artificial, vulgar, essas coisas todas, né? Então, ou você faz isso, né? Essas análises todas, essas sínteses todas, não é isso? Para você entender a conjuntura, né? Ou você faz, ou esse esquerdismo infantil, artificial, vulgar, isso é vulgaridade, né? E a vulgaridade tem essa característica, né? Que você tem que ter repulsa à vulgaridade. E a vulgaridade é exatamente, é baixaria, né? É o nível do rodapé. Vai discutir com vulgar, nada que um vulgar fala, você tem como discutir. Como diz o povo, é igual carambola, né? Onde você pega tem quina. E aí, ou então você vai para esse pragmatismo exclusivista, né? Hegemonista, essa exaltação de que o PT é isso, que o PT é aquilo, né? Que o Lula é isso, o Lula é bom, o Lula que fez, o PT que fez, o Lula que fez, o PT que fez, e fica essa repetição, esse mantra. Como se fosse um dogma, né? Para dogma de uma religião, né? Para a pronta aceitação dos demais. Aceita. Aceita isso aqui, ó, tá aqui. Não, o PT é bom, né? Mas tem isso e tem aquilo, certo? Você não pode ignorar os outros. Você não pode ignorar a realidade concreta. Você não pode ignorar a teoria. Você não pode ignorar de onde você veio e para onde você vai, qual é o rumo e qual é o caminho. Coisa do PCdoB, coisa de comunistas, coisa de marxistas. Mas é. Mas o PCdoB quer ser o dono da verdade? Quer... Não! O PCdoB está dizendo, não, a gente estudou esse negócio todo aí. Certo? Nós não fizemos nada, só pegamos aí, estudamos, formulamos, sabe? Não fizemos nada entre aspas. Né? Não podemos sair por aí dizendo o que nós fizemos. Né? Fizemos Guerrilha da Araguaia, fizemos Levante de 35, fizemos como organização, eu digo que eu sou do PCdoB, né? Fizemos a Constituição, a luta pela Constituição de 46, né? Fizemos, sim, a luta dentro da Constituinte para a Constituição de 46 ter aí, né, um perfil democrático, assim como em 88. Fizemos uma luta muito dura para convencer, inclusive, o PT, como organização, a fazer a Frente Brasil Popular, em 89, ampliar
essa frente para enfrentar a gangue do Plano Real, não é isso? O projeto neoliberal, para eleger o Lula, reeleger o Lula. Essa questão do golpe de 2004, 2005, por exemplo, quem entrou em cena contra o golpe contra a Dilma? Estou escrevendo aí a história da UJS, por exemplo, né? Um novo livro que eu estou produzindo, tem muito disso lá. Porque agora, a campanha da Dilma, por exemplo, em 2010, entrou numa pasmaceira. Aí foi lá o Renato conversar com ela. O Renato, que era presidente do PCdoB na época, ele ficou muito próximo dela por causa disso. Ela tem muita admiração, vai ter um texto dela no livro da biografia do Renato, sabe? E possivelmente do Lula também, nós estamos correndo atrás disso, sabe? O Renato foi lá e falou: tem que pôr fogo nesse negócio aí, sabe? Vem golpe aí, a coisa é dura, não vamos achar que o PT pode tudo, que o Lula pode tudo, que a Dilma pode tudo, sabe? Não, sabe? Tem que agitar aí, né? Agitar aí as bandeiras, não é isso? Põe o povo na rua, vai para a televisão, faz o diabo, aí tem que fazer alguma coisa, dar dinâmica, né? Não é isso? Para o debate. É isso que eu estou fazendo aqui, que eu estou dizendo aqui, que precisa. Ou é derrotismo ou é exaltação. E deu um passo para frente. Oba! Você viu o PT? O PT é bom. Estava lá atrás, já está um pouquinho para frente. O outro, era para dar 5 passos, só deu um. Para não ter uma coisa nem outra, você tem que fazer exatamente isso, né? Em 2014, a mesma coisa. Já estava lá, quadrilha da farsa da quadrilha da Lava Jato, já tinha havido a quadrilha da farsa do Mensalão, sabe? Estava lá o PSDB já organizando exatamente o lavajatismo em torno da candidatura do Aécio Neves, né? A marcha dos cachorros loucos, as jornadas de 2013, essas coisas todas, quer dizer, entrou meio assim que uma paralisia, deu uma paralisia no PT, na campanha, né? E foram lá, né? No caso daí da juventude, por exemplo, né? A ideia do coração valente, quem é daquele tempo haverá de se lembrar disso. A figura da Dilma recortada, pegaram uma fotografia dela lá no tribunal, quando ela foi julgada na ditadura militar, aquela foto que tem os julgadores da ditadura tampando o rosto e ela uma cara assim altiva, não é isso? Aí pegaram aquela foto, transformaram aquela foto em foto da campanha. Isso foi coisa da UJS, União da Juventude Socialista. Aí fizeram aqui um ato aqui em São Paulo, na Uninove, quem conhece São Paulo, aqui na Barra Funda, né, o JS. E chamaram ela, porque foram falar com ela, oh, presidenta, a senhora foi da nossa juventude, não é isso? Foi lá na ditadura, enfrentar a ditadura, então nós estamos enfrentando agora mais uma marcha golpista. Então, ela veio, foi, participou, se emocionou, discursou e tal, tal, tal. E aí o pessoal da UJS falou: oh, nós estamos com material aqui, sabe? Do Coração Valente, não é isso? Coração Valente acho que não foi o slogan da UJS, mas a imagem, eu não sei também, mas a imagem foi. Né? Fizeram lá, mostraram para ela, nós vamos fazer aqui camisetas, cartazes, não sei mais o que, mas não temos dinheiro. A Dilma falou, vai lá no comitê de campanha, lá em Brasília, e diga que eu mandei. Não falou assim, claro, ela é brava, mas não falou assim. Mas aqui eu estou fazendo uma interpretação. Né? Isso, diga que eu mandei. Aí foi lá. Até o Renan Alencar, que era o presidente da UJS na época. Ele conta, né? Que ele foi lá com a pastinha debaixo do braço, foi lá no comitê. Aí chega lá, os caras olhando assim, quem é esse moleque aí, esse pirralho? Né? Aí foi lá, a Dilma falou que é para fazer isso aqui. É, sei lá, olharam, não sei o quê. Então, os marqueteiros, né? Isso. É. Aí eles que olharam para cá, olharam para lá e tal, tal, tal. A Dilma mandou? Mandou. Não sei se ligaram para a Dilma, né? Vai saber. O fato é que abraçaram a ideia e aí começou a aparecer camiseta, cartaz e não sei mais o que, né? Aquela imagem da Dilma, coração valente, isso aí espalhou, foi para a campanha, deu um agito na campanha. Quer dizer, ao invés de ficar ou para trás ou para frente, sabe? Encara a realidade, faz análise concreta da realidade concreta. A Marina Silva teve um acidente que o Eduardo Campos morreu, né, num acidente de avião. A Marina Silva assumiu e ela assumiu com um discurso neoliberal agressivo. Até fiz um artigo na época, né? Marina e seu cajado verde, falando que ela vinha desse negócio aí de meio ambiente, sabe? Com dinheiro grosso. A mídia pegou ela e jogou ela lá para cima, sabe? Porque o Aécio já estava entrando assim em decadência, né? A campanha do Aécio, por ser o PSDB. Já tinha caído aí também alguma coisa no âmbito da Operação Lava Jato. Sobrou era
a Bolsonaro, era o asno encilhado daquela época lá, da farsa de Inês Pereira, que eu sempre falo aqui, sabe. Que eles pegaram e começaram a jogar a Marina para cima. E a Dilma, lá em cima, por conta da força da esquerda, lembra da dinâmica da esquerda, não é Postman da China, não é isso? Marxismo-leninismo. A dinâmica da China, né? Aqui o PCdoB empurra, empurra e vai, não sei o que, tal, 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 sabe? Vamos à luta, vamos ao combate e não sei mais o que. Ela ficava lá em cima nisso. E a Marina, e a mídia empurrando a Marina, sabe? E aí foi que o pessoal, turma da UJS, falou isso para Dilma, sabe? Pô, presidenta, vamos à luta, vamos ao combate, vamos, né? Sem pestanejar, sem vacilar. Agora não é hora de vacilo, não. Agora é hora de luta e de combate, né? Foi. Né? Quer dizer, tá aí, aconteceu tudo que aconteceu, né? A gente sabe. Mas a questão é que, nesses momentos assim, a gente precisa ter, né, em primeiro lugar, convicção, solidez na nossa convicção, sabe? E ter exatamente essa clareza, não ficar aí com esse derrotismo, com essas teorias idiotas, é idiota, né? De marxismo puro, é isso. E também não ficar aí nesses ufanismos, nessas proclamações vazias, sabe? Né? De novo, eu acho, avalio que nós estamos passando uma situação como essa. Até porque o outro lado viu que o PT deu um passo, não foi o PT, né? A esquerda. PT é acrônimo. Viu que o PT, a esquerda, deu um passo à frente, depois de ter dado dois atrás, é isso, e vai para cima.